Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos dando assim uma pausa agora entre temporadas e tal. E, como a gente sempre solicita aos ouvintes, né? Mandem dicas. Uma das nossas ouvintes mais antigas, a Lina Bonfim, mandou pra gente no Instagram um pedido. Por que vocês não falam sobre este filme? Cães Não Usam Calças, de 2019, um filme da Finlândia. Um filme bem interessante, assim, meio drama, meio comédia, meio erótico, meio sátira, meio drama sobre luto. É um filme bem massa, interessante, que a gente vai conversar hoje. Deixa eu apresentar meus co-hosts. Diego Nunes. E aí, velho, tudo bom? Tudo beleza, tudo ótimo. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Obrigado pela audiência, por mais um episódio. Hoje muito especial, né? Cães não usam calças, vai ser muito fera. O meu outro co-host, grande Igor de Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite, cavalheiros. Sempre um prazer estar aqui com vocês, meus amigos, conversando sobre esses filmes submissos, esses filmes dominadores, esses filmes vestidos da cabeça aos pés em couro preto. Isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro. Então, né, falando do filme, o filme que eu não conhecia, né, então eu imagino que a gente não tem muita história. Eu sei que o Igor já assistiu. Então, a história é um drama meio comédia, né, que nem eu falei. Um marido cuja mulher morre afogada num lago, na frente da casinha deles lá. Ele tenta salvar ela, ele quase se afoga também, mas ele sobrevive. Eles têm uma filha pequena. Aí a história avança uns anos, a menina já é adolescente e o cara ficou completamente paralisado, assim, emocionalmente comatoso quase na vida dele, inexpressivo. Ele nunca superou essa morte da esposa, né? Até que ele acidentalmente, quando ele tá levando a filha pra fazer um piercing, ele descobre lá no mesmo prédio, lá tem uma salinha lá onde tem uma dominatrix, que é uma moça que ele marca com ela e ele descobre que tem eu não sei como é que ele chega a esse ponto, né? Mas tem algo associado à asfixia que ele sentiu quando a mulher estava morrendo que ele quer alcançar de novo e ele procura esse serviço dela, né? Eu sou o mais quadrado do mundo, então eu não sei exatamente. Eu acho que não tem um viés excepcionalmente hipersexual no que ele quer, e sim algo meio que permita que ele meio que atinja esse estado que ele estava quando ele estava próximo da mulher dele no rio, no lago, né? Meio asfixiado. Então ele faz a mulher enforcar ele até ele quase chegar nesse ponto, né? E ele começa a depender dela, ele começa a meio que stalkear essa dominatrix. É uma relação meio estranha entre eles, que ela tem um lado meio sádico também, claro, né? Então fica meio codependente, né? Ele com ela, e ele meio que ignora um pouco a filha. O filme, a história é isso, né? Ele voltar a entrar em contato com os sentimentos dele através dessas experiências que ele tem com essa dominatrix, com essa humilhação e tal, mas eu acho que é como uma maneira de lidar com o luto, né? Acho difícil até de explicar esse filme muito. Então deixa eu já partir pro Igor, que de nós três, o único que já tinha assistido ele antes. Nos fale da sua história, assim, suas impressões da vez passada que você viu e agora, né, pro podcast. Alguma coisa que eu deixei passar da história, algum ponto importante? Não, eu acho que você resumiu a história muito bem. Eu acho que a história é basicamente sobre isso, né? Sobre esse viúvo, né? Que ele surpreendentemente se encontra envolvido no mundo do BDSM. E o filme, ele é uma comédia, é um tipo de comédia, um tipo muito particular de comédia, né? Um filme finlandês, e assim, a gente sabe que os finlandeses não são exatamente conhecidos mundialmente pelas comédias que eles fazem, apesar de que um dos meus cineastas favoritos de todos os tempos faz comédias, e ele é finlandês, né? Mas eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Eu assisti esse filme praticamente quando ele saiu, é um filme de 2019, e eu gostei muito desse filme. Eu sou, assim, pra quem já conhece aqui as nossas conversas, né, nesse canal, sabe que eu sou um escandinófilo, não sei, existe essa palavra? Acabei de inventar. Eu sou um entusiasta por todas as coisas relacionadas à Escandinávia, desde o cinema até a literatura, música, e a Finlândia é um país que me intriga muito, né, pela cultura, mais especificamente pela música neles. Bom, eu como metaleiro, né, então assim, Finlândia é praticamente o país do death metal, né, eles têm existe quase um subgênero, né, que é o death metal finlandês, que eu acho muito, muito, muito bom. Recomendo, né, pra quem for também metaleiro, que escute as bandas de death metal da Finlândia. E o cinema da Finlândia, ele não é, assim, muito conhecido, né, você não tem muitos nomes aí, apesar de que, como eu já falei, né, um dos meus cineastas favoritos, ele é finlandês. Então, assim, claro que quando eu vi que tava tendo todo um hype em torno desse filme, e o fato dele ser finlandês me atraiu muito.
para que eu fosse assistir. Eu gostei muito desse filme, eu sempre gostei muito dele, assim, a minha história é basicamente essa. Assisti esse filme em 2020, primeira vez gostei muito e achei ótima essa indicação da Lina. A propósito, a gente tá gravando esse podcast, assim, quando esse episódio for lançado, o aniversário da Lina já vai ter passado há muito tempo, mas a gente tá gravando esse podcast mais ou menos próximo do aniversário da Lina, então esse é um episódio de aniversário, parabéns atrasado pra você, Lina. Excelente, eu achei excelente essa indicação, porque eu sempre gostei muito desse filme e eu gostei muito de ter reassistido. Eu acho que eu gostei ainda mais agora, essa segunda vez que eu vi o filme. Ele realmente é muito bonito, esse filme. A gente vai falar sobre isso, né? A fotografia dele, a história dele também é surpreendente. É uma história bem bittersweet em vários pontos, mas eu não sou muito de comédia e eu gosto muito do final dele, né? Isso também é uma outra coisa que a gente pode explorar depois. Mas basicamente minha história é essa. E você, Diegão, assim como eu, você não tinha assistido antes, né? O que você achou? Qual foi a sua impressão desse filme e tal? Eu achei o filme muito bonito, muito bem atuado. A fotografia, assim, achei interessante. Eu fiquei, assim, tenso, não pelos motivos que que você espera que alguém vai ficar tenso vendo esse filme, né? Eu fiquei um pouco tenso e meio aborrecido com o personagem, né? Porque é um personagem principal, o protagonista, né? É um protagonista exatamente muito melancólico, muito narcísico, sabe? Ensimesmado. E aí ele realmente, sabe, negligente completamente com a filha, e aí isso me deixa agoniado um pouco, né, como pai. Mas eu achei bonita a história dele, eu achei muito legal, a história do Juha. Eu gostei de como o filme termina, né, de como o desfecho do filme eu achei muito legal, a última cena um pouco ambígua, né, mas é uma última cena que determina, assim, um ponto diferente do pai, né, onde o pai chegou. Então eu achei o filme muito, muito legal. Tem umas cenas assim muito bonitas, intensas, né? Porque ao mesmo tempo que tem cenas de violência forte, você tem que ter um pouco de sangue frio para assistir as cenas, né? Algumas cenas de sadomasoquismo, mas ao mesmo tempo tem a maneira como algumas cenas terminam, é lindo, né? Os atores são excelentes. E acho muito interessante isso, né? Uma primeira impressão que eu tive de como eles misturam a aplicação da violência consentida, e aí quando isso passa um pouco do limite, os personagens, eles voltam, né? Eles saem do personagem, né? E sentem uma empatia um pelo outro, né? Eu achei isso muito bonito. Esse elemento é interessante, né? Que é um cara que realmente esse é o pior lado da trama do filme, né, pra mim, né? No sentido pessoal, que ele é um pai assim de péssimo, né? O Juha, que quando ele perde a esposa, a filha é bem pequenininha, e aí passam alguns anos, né? E você imagina que ele ficou meio ausente esse tempo todo, é uma menina meio independente, deve ter uns 15 anos, sei lá, uma criança, né, ainda, né? E ele é completamente ensimesmado, né? Fechado pra tudo, inclusive pra filha, né? Eu acho isso mais perturbador até de ver do que ele sendo enforcado lá e tal, que é uma coisa que a gente entende que ele tá fazendo meio de terapia, né? Inclusive eu tava pensando nisso, né? Quando o filme acaba, né? E esse cara podia ter tentado fazer terapia há um mês, em vez de passar 10 anos aí nesse luto nebuloso e acabado indo para esse lado, né? Inclusive eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês acham disso, o Igão, não sei, talvez, esse aspecto terapêutico que ele procura na Dominatrix, essa coisa associada à morte da esposa dele com asfixia, né? É um elemento que, para mim, como um amador, não é nem amador, porque eu não conheço, né? Como um observador de longe, esses elementos de sadomasoquismo, então tem um elemento sempre sexual e tal, né? E eu acho que no caso dele, eu não sentia, eu sentia que era uma coisa, uma bondade medicinal, que ele estava atrás de uma coisa para ajudar ele a replicar esse contato com a esposa dele. É uma leitura completamente errada, que ele não estava lá para tirar um barato e para se divertir com essa mulher, ele estava lá porque ele queria alguém que machucasse ele de um jeito bem específico para botar ele em contato com aquela memória que ele tem da esposa morrendo, ele tá no fundo do lago, ele também tá quase afogado, e eu sinto que ele tá procurando entrar em contato com aquilo o tempo todo, né? Não é uma coisa de uma perversão assim de puramente, ela me chama de cachorro, que inclusive o título do filme é isso, né? Quando ele chega nela e ele tá vestido, ela diz, né? Cão não usa calça, né? Cão não fala, cão não tá não caminha em duas pernas, né? Você é um cachorro, mas ele não tá lá porque é humilhação, uma coisa sexual e boa pra ele, ou sim, né? Não sei. A minha leitura é que ele tá atrás de uma coisa, uma terapia de dor, uma terapia de asfixia pra lembrar, botar ele em contato com a esposa, uma leitura que eu fiz meio sem ser alguém do meio, né? Não sei. Então,
Ou você acha que sim, ele tava adorando, assim, tava super excitado? Eu acho que não. Eu acho que ele é um cara meio assexuado já nesse ponto, nessa altura da vida dele, né? Apesar de que o filme começa com uma cena dele, ele tá na casa dele sozinho masturbando, e ele cheira o perfume da esposa e tal, mas eu acho que tudo pra voltar à esposa, né? Tudo pra voltar esse contato com a mulher dele, que morreu, né? Eu não sei. Eu tô completamente ignorante aqui chutando. O que vocês acham disso, né? O que ele tá à procura com a Mona, com a Dominatrix? Eu acho que essa procura dele é atravessada por várias instâncias. Eu acho que tem isso que você falou, Filipão, que eu acho que é uma leitura bem precisa do que é. Eu acho que a dor faz, assim, essa dor física, né? A gente pode até inaugurar, né? Fica aí a dica, né? Nós estamos lançando isso aqui no podcast, né? Existe agora a Choking Therapy, né? A terapia do sufocamento, a terapia da asfixia, né? Vai que você, né? Quando você perde o ar, você entra em contato com alguma memória, ou com alguma lembrança, ou com alguma experiência, alguma vivência sua que faz com que você se sinta um pouco mais em contato com seus sentimentos, né? Daí, né? Choking Therapy. Foi inventado por nós, viu? Terapeutas que estão nos escutando, essa ideia foi jogada aqui. Inclusive, antes de você continuar, acabou de me tocar que o que ele tá procurando me lembrou um filme que não é nem da temporada anterior, e sim da retrasada, o Outer States. Eu sinto que ele tá à procura de alguma coisa assim, que nem o personagem do Outer States, né? Ele tá se colocando numa situação física lá pra levar ele pra uma outra coisa, onde ele quer voltar, ele quer retornar pra um estado anterior, né? Que no caso do Yuha é com a esposa, né? A impressão que eu tenho, né? Mas, por favor, continue. Não, perfeito, eu acho que é isso mesmo, sabe? Ele sempre que ele está numa espécie, assim, sabe, de limiar entre perder a consciência, né? Por conta do sufocamento, né? E ainda tá acordado, aí ele tem uma visão, que é justamente a visão do lago, né? De estar submerso no lago. Só contextualizando aqui bem rapidamente, assim, para quem não assistiu, para quem não lembra, né, dessa parte do filme, né, quando a esposa dele morre afogada num lago, o que eu acho muito curioso, o que eu acho muito finlandês, inclusive, né, porque um dos apelidos que a Finlândia tem é a terra dos 10 mil lagos, ou a terra dos 100 mil lagos, né, então essa presença dos lagos, né, na geografia da Finlândia é uma coisa, assim, muito importante para a cultura finlandesa, mas assim, enfim, né, curiosidades finlandesas à parte, a esposa dele morre afogada num lago e ele tenta salvá-la antes, só que ele pula no lago, ele não encontra o corpo dela, né, e ele acaba quase se afogando ele mesmo também. Ele é salvo por um barco de pescadores e depois o filme ele corta para anos depois, né, como é que tá a vida dele. Então ele tem essa memória, sim, dessa falta de ar, né, desse sufocamento que ele experimentou enquanto ele estava debaixo do lago, submerso no lago à procura do corpo da esposa dele. E só que nessa fantasia dele, nessa fantasia asfixiante dele, né, se a gente pode colocar dessa forma, ele tá de volta ao lago, ele tá sem ar, né, ele tá submerso debaixo da água, só que ele encontra a esposa dele, né, que é o contrário daquilo que aconteceu na realidade. Ele encontra ela e é uma visão beatificamente erótica, né, porque a esposa dele, ela tá sem roupa, e aí ele fica sem roupa também, então eles meio que voltam a uma espécie de estado de inocência debaixo desse lago, eles meio que se transformam. Eu acho lindo, essas cenas todas são lindas, porque tem um quê de sereia, tem um quê daqueles espíritos da água, agora o nome me escapa, mas... Naiad, perfeito, obrigado, isso. Tem um pouco também de uma visão meio edêmica, né, assim, sabe? Porque como se ele regredisse a um estado paradisíaco, né, de felicidade, sabe? Ele também nu, ao lado da esposa nua, e os dois corpos envoltos de algas. Isso é muito sensual. Então, assim, eu acho, Felipão, que tem esse aspecto terapêutico também, mas eu acho que esse aspecto terapêutico é atravessado por uma sensualidade, assim, por um voltar a estar em contato com o próprio corpo e a sensualidade, que eu acho que tá presente nisso também, sabe? Eu acho que uma coisa não é excludente, sabe? Quando a gente pensa, assim, no que, né, agora falando de forma geral, né, o que atrai as pessoas ao BDSM e outras práticas sexuais tidas, né, como pouco ortodoxas, né, pela maioria das pessoas, não é simplesmente uma coisa. A gente não pode dizer assim, é o impulso de morte, a vontade de morte desse cara que fez com que ele se tornasse um cão no final das contas. Eu acho que tá lá também, mas não é só isso. Eu acho que tem outras buscas aí. Eu acho que passa por outras instâncias também. Eu acho que tem esse aspecto do kink, da safadeza, assim, da busca pelo prazer. Há um prazer aí também. Agora, é um prazer também... O kink eu traduziria como tara, talvez, não? Uma tara, exatamente. Desculpa se me veio aqui a palavra. Porque a gente usa um pouco em português também, assim, kink, né? Mas enfim, né? Eu acho que tem esse aspecto da tara, mas também que o filme mostra, né, que existe esse elemento terapêutico, existe esse elemento, digamos assim, redentor pra ele.
dele, porque é uma forma dele estar em contato com a esposa falecida dele. É redentor, mas ao mesmo tempo é destrutivo, né? Porque você vê que ele vai se degradando um pouco ao longo do filme. E isso eu acho muito interessante, né? Assim, aquela cena em que parece que tudo começa a desandar, que é o dia da apresentação da filha dele na escola, e ele tem uma cirurgia marcada também, e ao mesmo tempo ele tem um encontro com a Mona. E aí ele quebra a porta de vidro, ele rasga toda a mão dele, dizendo que ele não vai pra cirurgia, que ele tá atrasado pra ir pra apresentação da filha, e acaba que ele nem vai na apresentação da filha, ele vai mesmo lá pra aquele lugar da Mona, né, pra aquela sala, pra ser sufocado por ela. E esse é meio que o princípio do fim pra ele, esse é o princípio dessa degeneração mental que ele entra. Eu acho toda essa sequência fantástica, eu acho isso muito bom. Então eu falei que ele é médico, né? Ele é um cirurgião de alto nível, né? Cardíaco, assim, né? Ainda por cima, né? Tem esse elemento, né? E tem esse elemento cardíaco, que eu acho que é muito forte também, porque o filme, quando a gente vê ele pela primeira vez no espaço profissional dele, ele tá, literalmente, ele tá abrindo um coração. E ele fala pra Mona também, assim, os meus exames estão em dia. Meu coração é muito bom, então você pode realmente me sufocar, porque eu não vou morrer. E ao longo do filme você vê que essa questão do coração, das batidas do coração, é uma coisa muito forte. Eu acho que a gente pode ver isso como uma espécie de metáfora, uma metáfora do próprio personagem, que é um personagem, como o Diego falou, né, irritantemente apático, blasé, é como se o coração dele tivesse parado de bater. Né? Como se ele não tivesse coração. A gente fala isso em português, né? Sabe, quando uma pessoa é muito fria, é muito distante, é muito anti-empática, você fala assim, você não tem coração. Eu acho que ele é visivelmente um cara que não tem coração. A perda da esposa dele meio que tirou o coração dele. E aí, eis essa ironia dele, assim, sabe? Tipo, ele trabalha como um cirurgião, ele trabalha como um cardiologista, né? Ele faz cirurgia no coração das pessoas, né? Mas ele mesmo não tem coração. E todo esse processo, né, de entrar em contato com a dor dele através da Mona, que é uma personagem fantástica também, sabe? E é uma atriz belíssima que faz. É uma forma dele recuperar as batidas do coração dele. Eu acho isso bonito no filme. A figura da dominatrix eu achei interessante também, né? Que o Yuha tem uma obsessão por ela, né? Mas ao mesmo tempo você vê eventualmente que ela tem algo é suprido nela, né? Quando ela performa essas coisas no Yuha, inclusive no final do filme, ela acaba até puxando o dente dele, né? E é algo que é pra ela nessa cena. Você vê que ela não tá fazendo pra ele isso, né? O que você achou da figura da dominadora? Eu concordo, eu acho bonito tudo que o Igor falou. Não vi por esse ponto, mas eu acho que faz muito sentido, especialmente a questão dele ser sem coração e da beleza das cenas no lago, né, dos dois nus e dessa tentativa de eterno retorno, né, à presença da mulher, né, então. E também acho que não tem só a ver com a pulsão de morte. Mas eu pensei muito o filme, eu assisti o filme pensando muito nessa questão do luto e da melancolia, né? Porque realmente, né, é um assunto que a gente já conversou antes em outros episódios, né, especialmente no Sala de Projeção, de que eu gosto muito desses dois conceitos psicanalíticos, né? Basicamente, o luto é um ritual, um estágio necessário que você precisa passar por ele depois que você sofre uma perda. O luto é saudável, o luto é necessário, é importante. O luto é exatamente o estágio que você realmente entra em contato com a tristeza e sente ela e expressa ela, né? E chora e realmente, sabe, experimenta a sensação de catástrofe, de tristeza, de perda, então. E tem pessoas que não querem passar por isso, que reprimem, que recalcam toda a tristeza, e aí se entra num estágio melancólico, que é completamente diferente do luto, né? A melancolia, ela é narcísica, a energia, né, as emoções, ela tá tudo girando sobre ele mesmo. Então ele não expressa, ele não tá expressando emoção, não tá expressando nada, né? Tudo gira ao redor dele. Eu gostei dessa explicação que você deu, porque pra mim eu sentia que ele estava meio que em luto perpétuo, mas na verdade não, ele nunca esteve em luto, né? Tava em negação e melancolia o tempo todo. Exatamente, é um estágio de negação da morte da mulher. Ele, sabe, essa vontade de entrar em contato com ela, de voltar a ter contato com ela, de não perdê-la, exatamente, é um desejo, uma fantasia de que ele ainda não perdeu a mulher, ele não perdeu ela, não quer perder ela, não quer realmente experimentar a perda dela. Ele tá adiando. Tanto é a cena da masturbação com perfume, né, com o vestido dela, traduz isso visualmente perfeitamente, que eu achei ótimo. Ele quer manter aquela coisa que não existe mais, né? Quer ficar mantendo vivo aquilo que já não existe, né? Tanto é que tem uma hora que ele vai num date com a professora da filha e ele insiste que ela use o perfume da esposa, né? Meio patético, né? Não quer avançar, não quer adiantar, né? Essa cena da professora é ótima, porque eu acho interessante isso, porque eu vejo, né, esses personagens igual o Felipe, né? De um ponto de vista de um observador distante. E eu tenho um fascínio por esses personagens, né? Porque realmente é uma coisa muito diferente, muito alienígena pra mim.
toda a minha vida, toda a minha faceta, a minha esfera sexual, ela não passa pela violência, né? Mas eu tenho um fascínio de querer entender e de ver, de observar e ver como é que as outras pessoas funcionam. E eu acho que, por exemplo, ele, depois que experimenta a asfixia consentida, especialmente praticada pela Mona, não tem nenhuma outra emoção sexual que vai superar isso. É impossível. Ele fica completamente viciado e dependente e ligado nessa sensação, que se aproxima ele muito, muito, muito da morte. Então eu acho que essa ligação, né, essa associação entre um prazer absoluto com a morte, com o desaparecimento, né, eu acho muito, muito interessante, muito legal. E o filme, ele não é simplista, né? Isso que eu mais gostei do filme, porque ele, falando da Mona um pouquinho, né? Que você perguntou, a Mona, o arco dela como personagem, ela é um personagem, ela é uma pessoa, ela é o filme inteiro, né? A gente conhece pouco dela, ela fala pouco no filme, né? Tem pouquíssimos diálogos, mas a gente entende que ela tem uma habilidade, um talento e um prazer de ser dominatrix, de estabelecer uma relação absoluta, de poder absoluto e submissão absoluta com o outro. Ela é boa nisso, ela é ótima e ela gosta disso. Acho que ela tem uma contraposição com o cara que é um médico, mas ele é um médico meio relapso, né, desinteressado, e ela além de ser dominatrix, ela é fisioterapeuta também. Então ela é uma especialista no corpo, né? Ela conhece o corpo, ela trabalha o corpo do jeito que ele, teoricamente, também faz, só que ele não tá interessado nisso, né? Ela não, essa mecânica do corpo, ela mexe nos dois lados da vida dela. Eu achei legal esse elemento. Exatamente, ela tem um lado cuidadora também. Ela cuida também, né? Tanto é que quando ele, nas cenas em que ele quase morre, que ele tá muito machucado, ele tá assim, é uma cena que ela asfixia ele por tanto tempo que ele realmente, ele perde a consciência, né? Ele quer perder a consciência, né? Ele quer chegar nesse estágio, né? Ela fica muito preocupada com ele. O coração dele para. O coração dele para, exatamente. Então eu achei isso muito legal, porque o filme não é simplista, que eu tava falando, né? Ele especialmente na maneira que ele termina. Porque você imagina que ele, através de todas essas experiências sadomasoquistas, ele vai poder voltar a experimentar o luto finalmente, né? Então ele consegue sofrer a perda da mulher porque ele se apaixona pela Mona. Então a Mona meio que é um elemento de realidade pra ele, que ele se apega, é um elemento de vida pra ele, né? Ela se transforma não num mero substituto da esposa, mas ela se transforma na nova mulher dele, que tá viva, que tá presente. Então ele consegue experimentar o luto finalmente. E aí ele termina o filme fantástico, ele termina com a roupa toda de couro, sadomasoquista, sem calça, dançando feliz na boate, sorrindo, igual um pateta, um bobo, olhando pra ela. Só vou explicar pro ouvinte que não viu o filme, né, que ele fica obcecado com a Mona, e ele começa a seguir ela, ele descobre que ela realmente é um indivíduo, ela pertence a esse mundo, S&M, que ele não pertence, né, que ele só quer se asfixia, esse retorno à morte da esposa. Aí ele descobre que tem esse mundo à parte onde as pessoas vivem. Isso é parte da terapia, do trabalho que transforma ele numa pessoa que tem interesses de novo, né, ele acaba querendo entrar nesse clube atrás dela, e ele descobre e ele vai lá, no que abre ele essa possibilidade, né? Não tá simplesmente suprindo essa necessidade de não fazer o luto, né? Ele conhece esse mundo do BDSM do final e ele tá dançando lá e tal. É porque você imagina que, por exemplo, ele volta a ter contato com a filha, ele começa a buscar a filha no fim, né? Ele sai de si mesmo finalmente, né? E ele entra em contato com o lado paternal dele, com o lado cuidador também, finalmente, né? Ele começa a sair pra fora de si e prestar atenção no mundo, nos outros. E aí você imagina que ele poderia, por exemplo, desistir e se cansar um pouco das relações que ele teve sadomasoquistas. Mas não, ele termina o filme completamente fora do armário. Assumido, eu sou masoquista. E eu vou ser alegre, vou ser feliz sendo masoquista. Então achei isso, uau, faz você pensar, né? Eu acho muito interessante esse final do filme, porque ele vai um pouco contra aquilo que você espera normalmente do final de uma comédia romântica, que seria o óbvio, né, dele ficar com a dominatrix, né, dele se apaixonar por ela e eles ficarem juntos como um casal. Eu acho que existe essa possibilidade também, mas o final do filme ele é um pouco mais ambíguo e eu diria um pouco mais inteligente, né, do que esse final meio óbvio de comédia romântica, em que parece que a solução de todos os problemas é você ficar com aquela pessoa que é o seu interesse afetivo, o seu interesse romântico e pronto, e acabou a história. É um dos motivos de eu gostar tanto desse filme. O final desse filme parece que ele não encontra simplesmente a Mona. Eu acho que ele encontra com ela, ele literalmente encontra com ela, né, na pista de dança da boate BDSM. Mais importante, talvez, até do que esse encontro com uma pessoa, ele encontra uma comunidade de pessoas.
Então, o fato dele estar inserido, dele se ver inserido, né, dentro da comunidade do BDSM, tem um quê de cômico, mas tem um quê de realmente redentor, porque eu acho que o sentido, né, eu vou arriscar aqui uma coisa bem breguinha, assim, sabe, eu peço desculpas pra vocês, mas assim, se existe um sentido pra vida, seria justamente esse, você se ligar não apenas a uma coisa, sabe, a uma atividade, ou mesmo a uma relação que você tem, mas toda uma gama de possíveis relações que você vai ter com uma série de pessoas diferentes, ou seja, você encontrar um senso de comunidade, no final das contas, você encontrar um senso de pertencimento, sabe, tipo, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essas pessoas, e eu acho isso muito bonito, sabe, eu acho isso realmente muito bonito, é o tipo de coisa assim, que me emociona. Esse final cômico com ele rindo, né, faltando um dente, isso é muito engraçado isso. Eu acho realmente emocionante, sabe, e ao mesmo tempo ele tá olhando pra ela, e ela tá olhando pra ele, e eles estão sorrindo um pro outro, é realmente muito tocante. E assim, eu acho que esse processo de apaixonamento, né, que ele tem pela Mona, é ao mesmo tempo também um processo de desobjetificação, porque ele usa ela como um objeto. Assim, há uma objetificação no sentido em que ela é um instrumento através da qual ele vai poder entrar em contato com aquele sentimento que vai fazer com que ele se torne um de novo com a esposa dele, com a ex-esposa dele. Então ela é como se fosse assim, a escada que ele usa para poder chegar nesse estado de espírito, nesse estado mental. E ao mesmo tempo, assim, dentro desse contexto do BDSM, ele também é um objeto para ela. Ele é um cachorro, ele não é um ser humano, ele não é algo que tem uma vontade própria. Então há um elemento de objetificação aí também. Só que um elemento de objetificação é engraçado, a gente fala essa palavra assim, de uma forma muito pejorativa, né, em conversas cotidianas, mas dentro desse contexto do BDSM, por isso que eu acho isso tão fascinante, né? A objetificação, a auto-objetificação, inclusive, é uma tara, é um fator de excitação. Você se sente excitado ao ser objetificado, ao se tornar um mero objeto, né, de prazer para uma outra pessoa, ou ao transformar uma outra pessoa em simplesmente um objeto de prazer, não em um ser humano dotado de afetos, dotado de vontades, Não, esquece a sua subjetividade, você é um cão agora, e cães não usam calças. Mas, então, eles começam nessa relação totalmente objetificante, ela por estar inserida no mundo do BDSM, e ele por estar em busca dessa sensação que traga a esposa dele de volta, ainda que por algum momento, mas eles vão perdendo isso, eles vão se enxergando cada vez mais como indivíduos, tanto é que eu acho que ela começa a se apaixonar por ele naquele momento em que ela percebe que existe uma espécie de tristeza nele quando ele volta do sufocamento, como se ela percebesse que de alguma forma ele tá usando aquilo para entrar em contato com uma outra coisa que é muito dele, que é muito íntima dele, e a percepção dessa intimidade, a percepção desse universo interior dentro dele, sabe, dessa subjetividade, faz com que, não sei, desperte algum tipo de empatia nela e ela começa a se interessar por ele enquanto pessoa, tanto é que ela fica puta da vida com ele no final, quando ela percebe que, olha, se você é um suicida e você tá buscando a morte aqui comigo, eu não sou a pessoa que você tá buscando, não sou eu. Ou seja, é uma forma dela dizer pra ele, para de me usar, porque eu não quero simplesmente te usar. Mas a cena do date é fantástica em vários motivos, porque ela é forte, ela é meio perturbadora, ela é um pouco cômica também. Eu acho uma cena também, tem uma emoção muito terna nessa cena ao mesmo tempo, sabe? É engraçado falar sobre isso, né? Especificamente falando dessa cena, porque é meio que o momento dele que ele fala assim, sabe, tipo, olha, tudo bem se você me usar, tudo bem eu te usar também, sabe? A gente tá junto nessas. E o momento que ela arranca o dente, sabe? Você vê a felicidade dela, sabe? Tipo, uau, conseguiu o que eu queria, e ela sufoca ele, e depois do sufocamento eles acabam se beijando de uma maneira muito terna. Gente, é muito lindo, eu não sei. Eu não tô meio enrolado aqui, mas eu achei muito bonitinho. Olha, de longe, melhor comédia romântica essa. Melhor. Barra todos os filmes da Nora Ephron, todos esses Jennifer Aniston, Meg Ryan, não, Mona é melhor heroína romântica ever da história. Diegão, eu não vi nada de comédia nesse filme. Nossa. Eu acho que eu e o Igor, a gente tá em polos cômicos opostos, eu acho, né? Porque os filmes que eu acho engraçadíssimos, ele não ri nada, ele acha sem graça. E eu achei esse filme absolutamente drama. Nada de comédia, assim, drama, clássico drama. Então, só pra dizer isso, eu achei essa cena, inclusive, muito bonita, né? Do date deles. Em contraposição com a cena do date desastroso que ele tem com a professora. Voltando a falar dessa cena, né? De que ele acha absolutamente... Eu acho incrível isso, né? Que as pessoas que têm taras, né? Kinks, quando elas fazem sexo comum, normal, sexo, com pessoas que não têm essa tara, eles acham o sexo completamente sem graça, né? Chato, entediante, não consegue, assim, sabe? Não vai.
Eu gostei muito da professora, né? Que ela não tá nessa vibe dele. Ela não para de rir um momento. Eu me identifiquei mais com ela, né? Que tudo que ele quer usa o perfume e aí me sufoca aqui. Ele tá tentando usar ela, né? Ele tá tentando que ela faça o serviço, né, que a outra fazia. Ela, porra, não, né? Então ela fica rindo. Eu me identifiquei com ela nessa hora. Pô, velho, não. E aí isso me quebra a cabeça, porque eu quero perguntar isso pro Igor especialmente, né? Porque o prazer da proximidade com a morte, o prazer de ser objeto, o prazer de aplicar violência e de receber violência, sabe? Tem uma faceta autodestrutiva. Tem uma faceta destrutiva. Não é só isso, mas tem. E o filme, exatamente, é muito interessante porque o filme deixa a entender de que é possível você ser feliz e ter uma vida plena aproveitando desses prazeres. Todo mundo tem um pouco, né, de prazeres destrutivos, né? Tá todo mundo incluído nessa. Eu, por exemplo, já confessando aqui, quando eu tô assistindo filme sozinho em casa e como um pacote de Oreo, pra mim isso é totalmente destrutivo, é prazeroso, mas eu me sinto mal depois, sabe? Eu me sinto culpado, comendo uma coisa horrorosa, ruim, que me faz mal, sabe? Mesmo assim eu tô me entupindo lá. Então todo mundo tem um pouquinho, mas é uma coisa ruim pra mim, faz mal, mas no filme é mais difícil analisar isso, porque é destrutivo, mas os personagens podem achar formas, né? Tem uma comunidade que vive isso, e parece que estão bem vivendo assim, estão felizes. Isso me quebra um pouco a cabeça. Eu acho bem interessante. Eu também acho interessante, e eu acho que o próprio Igor mencionou esse ponto interessante quando ele fica insistindo e meio que perseguindo ela, porque ele quer que ela sufoque ele, e ela meio que ele tá obcecado, né? E ela quer evitar ele começa a seguir ela, aí eventualmente ele chega até na casa dela, ele diz, última vez, você faz o que você quiser comigo, que é o que leva ela a puxar o dente dele com o alicate, se você me sufocar uma última vez, né? Aí ela se dá conta que ele não tá na mesma onda dela, né? Que essa coisa é um prazer e tal, mas você tá meio que vendo a dor como uma coisa da vida, sabe? O que ele tá procurando é a morte, que é outra coisa diferente. E ela fala, né, que eu não sei se foi eu que falou, que se você veio aqui pra morrer, você tá errado, vai se fuder. Não é isso que eu vou te dar, vai embora, vou chamar a polícia. Sei lá, eu não tô aqui pra matar, eu não tô aqui pra te destruir. Eu tô aqui pra te dar uma certa dor, assim, que eu, assim como você, Diego, eu consigo entender meio que intelectualmente, né? Mas eu não gosto tem algo de você se sentir vivo, com medo, se sentir vivo com dor. Eu acho que é por aí, que é o que eles fazem nessa comunidade, que não era o que ele queria. Ele queria chegar na morte, tanto é que ele sempre que voltava da asfixia, às vezes desmaiando, ele diz que não, quero mais, da próxima vez faz mais, que ele tá tentando morrer mesmo, né? Que não é o que essa comunidade faz, né? É uma comunidade que procura um prazer da vida, né? Associado à dor, que não é. Então, acho que a divergência entre eles é essa, e é por isso que no final ele entende isso, e ele se junta a essa comunidade não como uma forma de se matar, e sim de experimentador, eu imagino, de uma maneira controlada, né? Por aí, eu não entendi desse jeito. A leitura é perfeita, eu entendi dessa forma também. Eu acho que está muito certo nisso que você está falando, Filipão. Eu acho que essa busca pela dor, né, que você encontra entre outros lugares na comunidade BDSM, na verdade é uma busca pela vida, né? Assim, agora, abrindo um pouquinho também da minha vida pessoal, né, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiríssimo processo analítico, né, muitos anos atrás, com um psicanalista freudiano, uma das conversas que a gente teve na época era justamente que quem não sente dor está morto. Você não quer sentir dor, você quer viver feliz, né? Você almeja por esse estado de felicidade plena, em que tudo esteja bem, que a sua vida está boa, em que as contas estão pagas, está tudo resolvido e não tem nenhum problema. Ou seja, você quer a morte, né, na verdade. Porque só é uma coisa que a psicanálise me jogou na cara desde cedo, assim. Só a morte é esse estado beatífico de felicidade, em que nada acontece. Porque estar vivo é estar com problemas. Estar vivo é estar sentindo dor. Claro que não, obviamente, é uma dor contínua, insuportável. Não é esse tipo de dor também, não é isso, né? Mas, assim, sentir dor é uma condição de se estar vivo. Então, essa busca pela dor, eu interpreto como sendo, entre outras coisas, né, claro, é uma busca de uma sensação mais aguda de se estar vivo. Então, por um lado, essa comunidade BDSM, ela não celebra a morte. Todo mundo de preto, de couro, estamos aqui porque a gente quer morrer. Não é por aí. Na verdade, assim, você se sentir mais vivo através da dor. E, às vezes, isso é importante e isso é necessário, porque se você vem de um estado de entorpecimento, que é justamente o estado de onde vem o Juha, ele ficou totalmente entorpecido após a morte da esposa dele. Ele virou um homem sem coração, oco, vazio, sem empatia, sem contato com a realidade, sem contato com a própria filha dele, o que é extremamente irritante e perturbador.
sentir dor talvez seja o único veículo para você poder voltar a sentir alguma coisa. Porque o lance é, você tem que sentir alguma coisa. Para você estar vivo, você tem que sentir alguma coisa. Já que você não consegue sentir amor, ou empatia, ou desejo, então que sinta aí umas palmadas, umas pauladas, uma asfixia, que você sinta alguma dor para que você volte a se sentir vivo. Uma cera de vela. Uma cera de vela? Que você sinta alguma dor para que você volte a estar vivo, a sentir que você está vivo de novo. Mas eu entendo isso sim que você está falando, no sentido de que ele estava anestesiado no começo do filme, né? Quando a esposa morre, ele passa os próximos, 10 anos anestesiado. Exato. E o que é anestesia se não o não sentir nada, né? Então, talvez através da dor ele volte a sentir também o amor, o prazer, o carinho com a filha, né? É meio que a gotinha que derrubou o copo dele de anestesia, de não sentimento, de não expressão. Ele, se não conseguiu positivamente, ele talvez com essa sensação negativa, ele sai desse torpor que você menciona, né? Dentro da história dele, no filme. Acho que é por isso que no final ele tá rindo, né? Porque meio que abriu a porta, né? Que tava fechada. Eu não senti nada, tá anestesiado. E é justamente isso, assim, por isso que eu acho, novamente, assim, voltando a esse final que eu acho fantástico, ele entra na comunidade BDSM, ou seja, de alguma forma parece que ele finalmente abraça a dor, ele aceita sentir dor, porque tudo que ele queria na vida era não sentir dor, justamente, ele é, como o Diego caracterizou ele muito bem, ele é um melancólico, sabe, ele não quer viver o luto, ele não quer viver a perda da esposa dele, sabe, ele vive em negação dessa perda, daí aquela cena meio patética da masturbação e aquele date desastroso que ele tem com a professora em que ele pede para que ela passe o perfume da esposa, ele não aceita o fato de que ele perdeu a esposa dele, mas aí no final, né, após a cena do dente, parece que alguma chave nele vira e ele abraça a dor, a vida é isso, então é aceitar essa dor de viver, aceitar essa dor de estar vivo sem a minha esposa, e nessa aceitação da dor existe uma celebração da vida, e o filme, de novo, ele acaba nessa cena de celebração com todo mundo, toda uma comunidade de pessoas que abraça a dor, que aceita a dor, se divertindo e vivendo e bebendo e dançando e sendo felizes e é muito lindo. Fazendo uma reflexão breve aqui, né? Eu acho que eu posso fazer um relato rapidinho de uma coisa que eu senti que foi muito aproximado. Porque eu lembro que o momento, assim, a ocasião da minha vida que eu me infligi, né? Que eu infligi a mim mesmo dor, muita dor, foi quando eu participei de uma corrida lá no norte da Argentina por 3 dias seguidos. Eu corri num dia 27 quilômetros, no outro dia 24 quilômetros com uma maior parte subida, e no terceiro dia eu corri 10 quilômetros nas Salinas, né? No mar de sal, lá a 3.000 metros, perto de Jujuy, né? Na Argentina. E nesse terceiro dia, a dor estava tão intensa nos pés, as bolhas nos meus dedões, sabe? O cansaço nas pernas, sabe? Tudo doído, né? E aí depois, no final da corrida, né? Quando eu tava acabando assim, de alguma maneira o meu corpo liberou tanto hormônio de endorfina, sabe? De serotonina, de tudo que é bom, hormônio bom, que eu tive um natural high. Tive um high, assim. Da dor absoluta, eu fui até o céu. Eu me senti meio super-homem, eu me senti o máximo. E eu nunca mais consegui alcançar essa sensação depois disso, né? Nem correndo maratona completa. Ou seja, a autoimposição de dor me fez me sentir realmente muito, muito vivo. Então, realmente existe um contato, existe uma ligação intensa, super intensa, né? Entre sentir dor e sentir vivo. Inclusive, essa é uma coisa básica que desde criança eu entendi isso, que eu só sou consciente de mim mesmo, do meu corpo, quando eu tô passando mal, quando eu tô doente, né? Normalmente no dia a dia você não tá nem aí pra você, né? Você não sente nada, mas quando você bate, quebra um osso, você machucou, aqui você tá tão consciente o tempo todo do seu corpo, né? Te ajuda a ficar dentro de você, eu acho. Que é isso que aconteceu no seu caso, né? Só que no seu caso é o contrário, né? Foi a endorfina, esse barato dos corredores, que eles dizem, né? Que você se extenua, você se cansa tanto que seu corpo te coloca lá no êxtase, assim, de serotonina. Que massa isso. Possivelmente o Yura tem essa sensação, né? E depois de ser asfixiado, talvez. Possivelmente tá sempre correndo atrás dela, né? Se vicia nela. Sim, eu tenho essa mesma coisa também, assim, que o Filipão escreveu. Eu às vezes, não é sempre, né, obviamente, mas às vezes eu experimento uma espécie de natural high, né? De barato natural, barato sem drogas, quando eu fico com febre, né? Porque é justamente o momento em que você tá muito consciente do seu próprio corpo, você tá consciente, né? De que dói aqui, dói ali, as suas juntas estão doendo, sabe? A sua respiração tá fraca, e não sei, isso coloca você numa espécie de estado diferenciado de consciência, um estado quase que alterado de consciência, que é prazeroso. Não que seja prazeroso sentir febre, assim, sabe? Não tô dizendo assim, sabe? Tipo, eu amo ficar doente. Não, eu acho uma bosta ficar doente. Mas tem que confessar que eu experimento, às vezes, esses momentos. É por isso que eu acho, Diegão, assim, agora parando de pensar numa fala sua aqui,
né, que você falou assim, de comportamentos autodestrutivos, eu acho que, olha só que coisa, que irônico, né? Eu acho que correr uma maratona como essa, isso é um comportamento autodestrutivo, né, de destruição do próprio corpo. E você experimenta esse high justamente quando você está encharcado de serotonina e dopamina nesses momentos. Aquela outra experiência que você descreveu, né, de você no seu quarto, né, assistindo um filminho, comendo biscoito Oreo, isso não é autodestrutivo, né? Isso é autopreservativo. É justamente você tá num lugar totalmente isolado, né? Você volta pro útero materno, né? O seu quarto quentinho, debaixo das cobertas, né? Com a televisão na frente, sabe? Assistindo um filme que você quer ver e comendo biscoito Oreo. É o contrário, não tem nada de destruição aí. Você pode se sentir culpado depois por outras coisas, porque, não sei, ainda mais nessa cultura que a gente vive hoje, né? De alta produtividade e tudo mais, né? Se você passa um tempo, assim, sabe? De lazer, sem estar produzindo nada, né? Assim, sinta-se culpado, porque enquanto você tá aí, tem 17 milhões de coreanos que estão, né, fazendo um curso de inglês online, produzindo e, sabe, montando a própria startup deles, e você tá aí assistindo as comédias da Meg Ryan, sabe, comendo Oreo. Talvez a culpa esteja nisso, mas não é um gesto destruidor. Eu acho que é o contrário, sabe? É um gesto de autopreservação. Eu quero estar longe dos problemas, eu quero estar longe da dor, eu quero estar longe das vicissitudes da vida, e eu tô aqui, né, no meu casulo, né, escondidinho, comendo meu biscoitinho, e daí, talvez, né, esse sentimento de valeu a pena, no final das contas? Não valeu tanto a pena. É melhor você se desgraçar numa corrida, né? e se sentir dopado. Como você tinha bem falado, isso do biscoito é um negócio de... É ao contrário, né? Eu não quero sentir dor, né? É a busca pela ausência da dor. E aí isso é morte, é mortífero, né? Como você tinha bem falado. É a busca de não viver. Por isso que me dá culpa, eu acho. Porque eu não tô vivendo ali. Exatamente. Então, Diego, solução pra você, né? Fica aqui, vou prescrever, né? Dr. Igor, né? Choking Therapy, né? Quando você sentir vontade de ficar enfornado no seu quarto, arranja aí uma dominatrix pra te dar umas esganadas, assim, para com isso, moleque! E aí, você vai se sentir vivo novamente. Prescreve isso pra todos os nossos ouvintes, né? Por favor. Não, tô brincando. Não façam isso. Não façam isso sem um auxílio de um profissional especializado, né? Encontrem a sua mona ou seu mono e aí façam isso. Mas até lá, não. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre Cães Não São Causas. Dica da grande Lina Bolfin, nossa ouvinte de longa data. Valeu demais. Deu uma grande conversa, eu acho, né? Espero que vocês curtam. Inclusive, eu não falei, mas esse filme tá naquele streaming da MUBI, né? Antes da gente anunciar nosso próximo filme, a gente faz sempre as dicas da semana. Deixa eu perguntar pro Igão, por exemplo, o que você recomenda pra gente hoje? Bom, aproveitando a ensejo que a gente está falando do cinema finlandês, né, e novamente, assim, voltando ao meu ponto inicial do podcast, né, eu sou um entusiasta por todas as coisas que dizem respeito à Escandinávia, né, então eu falei para vocês que um dos meus cineastas favoritos é um cineasta finlandês. Então eu deixo aqui, não um filme, mas toda uma filmografia de filmes. Assistam qualquer filme do Aki Kaurismäki, que agora que o Filipão comentou do MUBI, né, ele tá com vários filmes em cartaz agora no MUBI. Se vocês quiserem começar a conhecer a filmografia extraordinária desse diretor, comece pelo, não sei, O Homem Sem Passado, talvez seja um dos filmes mais famosos que ele dirigiu, foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, agora não tô lembrado se ele ganhou. Vocês sabem a minha opinião a respeito de Oscar, né? Eu acho que o Oscar é um negócio meio irrelevante, né? Os filmes bons, eles ganham Oscar meio que por acaso, muito filme ruim ganha Oscar. Enfim, eu sei que ele foi indicado, mas agora não tô lembrado se ganhou. Enfim, com Oscar ou sem Oscar, eu acho que é um filme encantador. Ele é bem característico desse humor ácido, né? Sarcástico e extremamente humanista, né? Do Aki Kaurismäki. Ele é um diretor que também, a sua maneira, que é uma maneira bem finlandesa, faz comédias, né? Mas faz alguns dramas também, e fez alguns musicais. Então comecem com O Homem Sem Passado, depois passem pelo Folhas de Outono, Porto, Sombras no Paraíso, que eu acho que talvez seja o meu filme favorito dele, A Moça da Fábrica de Fósforos também, que eu acho que é um filme extraordinário, é bem duro, né? Esse é um drama um pouco mais pesado, mais seco dele, mas ainda assim é um filme que eu acho fantástico. Bom, fica aí, né? Cinema finlandês, assistam os filmes do Aki Kaurismäki, cineasta fantástico. Tenho certeza que talvez vocês encontrem algum filme ou dois, ou três, ou vários, né, que vocês gostem muito aí. Deixa eu aproveitar e fazer a minha dica antes do Diego, que manter temático, né? Eu pensei, o que eu vou recomendar nesse filme, né? Que é um filme tão específico, tão único, né? Eu pensei, bora falar de um filme da Finlândia. Então, você... um cinema que eu não conheço quase nada, né? Um dos pouquíssimos que eu conheço da Finlândia é um filme recente de ação, chamado Sisu. Acho que é Um Homem Determinado, uma coisa assim, o subtítulo brasileiro. É um filme de Nazi Exploitation, né? Que é um subgênero de filme de gênero, assim, de ação. É um garimpeiro lá
lá na Lapônia, assim, lá no final, durante a Segunda Guerra Mundial, que encontra o ouro dele e os nazistas estão fugindo dos russos, passando lá, porque a Finlândia é entre a Suécia e a Rússia, né? Então os soviéticos estão caçando os nazistas e os nazistas vão passando, detonando tudo onde eles passam, né? E eles encontram esse garimpeiro meio mítico, assim, um cara imortal, que chama de Koschei, até que é aquele mito do homem que não morria nunca, né? Eles chamam ele de Koschei. É um filme que não é um grande filme com muitos temas que nem o que a gente viu hoje. Não tem nada a ver com o filme de hoje, inclusive, exceto pelo fato que é um outro filme da Finlândia. Mas é muito divertido, né? Eu tava até comentando com o pessoal antes da gravação, né? Que o filme o cara passou o filme todo matando nazistas é um assunto, assim, que lamentavelmente não tá saindo de voga, né? Essa ascensão dos fascistas neonazistas tá cada vez pior, então é algo também meio terapêutico, eu acho, assim como o Juha procurava ser asfixiado, eu acho que você vê os fascistas lá sendo detonados pelo garimpeiro imortal, tem algo de construtivo também, eu achei, pelo menos, né? Então é isso, Siso, minha dica da semana. Mas então, agora sim, Diegão, e você? A minha dica é temática. Eu vou recomendar uma comédia romântica mesmo, comédia romântica americana, de sadomasoquismo. Se chama Secretária, que é um filme inferior a esse que a gente falou hoje, né? Mas eu acho que ele também trata de temas muito similares, né? Só que no caso do filme, a mulher é masoquista e o homem é o sádico. Mas eu acho que o filme tem muito em comum com esse no sentido de é possível encontrar felicidade na dor. É possível, né? Você ter uma vida feliz e plena praticando, né? O BDSM, por exemplo. Então é um filme que realmente tem esse mérito. Mas esse filme, sim, é bem mais leve, comédia romântica, termina tudo bem, final feliz, lindo, sabe? Mas é interessante de assistir. As atuações são muito boas, né? Nos primeiros filmes da Maggie Gyllenhaal, tem James Spader, né? Especialista nesses papéis, assim. Puta que pariu, você vê como realmente aquela pessoa que escreveu, absurda, que escreveu 50 Shades of Grey, né? Ela não teve nem a criatividade de encontrar um nome pro cara, né? Porque o cara, no filme, né? O cara sádico, ele se chama Edward Grey. Então ela pegou com certeza desse filme e botou Grey na porra do Christian Grey. Puta que pariu, nem isso ela conseguiu inventar. Caceta, velho. Eu fiquei de cara quando eu vi que o nome dele era Grey. Puta merda. Eu só queria fazer eco para essa crítica do Diego. Eu acho que 50 Shades of Grey é uma das coisas mais nefastas que já foram escritas ou filmadas, né, na história do cinema. É o oposto desse filme, né, do filme que a gente conversou hoje. Porque, assim, faz um sistema de serviço a respeito da visão que as pessoas têm sobre a comunidade BDSM, porque mostra justamente um personagem totalmente traumatizado e sociopático, que é um boy lixo, né? Assim, entra na lista dos grandes boys lixos que causam borboletas no estômago de mulheres incautas, e eu sei que, pela história que já me contaram, no final das contas se descobre que ele tá dentro desse contexto do BDSM porque ele é uma pessoa traumatizada, ele é uma pessoa que sofreu abusos na infância dele. O livro e o filme tentam dar explicação aí, sabe? Tipo, olha, ele gosta de BDSM porque ele é uma pessoa traumatizada que sofreu abusos, dando a entender, né, que pra você gostar de práticas sexuais dentro do contexto do BDSM, você tem que ser uma pessoa que, sabe, sofreu abuso, porque se você teve uma infância feliz, então você não curte esse tipo de coisa. O que eu acho quase que criminoso falar um negócio desse, porque isso é uma psicologia de livro de aeroporto, assim, sabe, absolutamente chula e preconceituosa e altamente problemática, né, você jogar isso, né, e dizer, se você gosta dessas paradas é porque você sofreu abuso na sua infância. Que nojento isso. Então, assim, faço eco a isso que o Diego tá falando, assim, sabe? Assistam Cães Não Usam Calça e A Secretária, que é um ótimo filme também, eu já vi, mas 50 Shades of Grey, não, pulem, por favor. Anti-recomendação da semana. Mas então, agora sim, vamos anunciar o nosso próximo filme. A gente estava pensando o que a gente vai falar, né? Que a gente tem uma temporada planejada e tal, mas a gente ainda não vai entrar nela. Vamos falar de um lançamento no cinema, inclusive, que 2 de nós já assistimos e gostamos muito. É uma sequência do filme que a gente já falou aqui no podcast, né? O primeiro, o Extermínio de 2002. Agora a gente vai falar no próximo episódio de Extermínio 3, o novo filme do Danny Boyle, escrito de novo pelo Alex Garland. Eu achei um filme bem interessante, não é puramente terror, tem terror, mas tem muito assunto, é um filme meio experimental, um filme com atuações assim espetaculares, não só do elenco mais famoso, mas por exemplo o Menininho, que é o protagonista, eu achei ele muito bom. Tem temas assim, você não espera, né? Não vou nem falar muito, porque o Igão ainda não viu, ele vai assistir pro próximo episódio, então vai ficar a dica pra vocês, assistam até o próximo episódio, daqui a 2 semanas, Extermínio 3. Então é isso, galera, bora dar tchau pros ouvintes. Diegão. Amei nossa conversa.
conversa. Também ansiosíssimo por debate do próximo episódio. Eu assisti já o filme no cinema, né? Extermínio 3. Achei também muito bom. Danny Boyle em forma, no auge ainda. Voltou a fazer, sabe, um filme realmente experimental, diferente, criativo, sabe? E várias coisas inesperadas nele, surpreendentes. De fato, atuações maravilhosas. Imperdível esse filme. Tô louco daqui a 2 semanas falar sobre ele com vocês. E Igão, dá tchau pros ouvintes. Senhores, foi um prazer conversar com vocês a respeito desse filme. Adorei. Lina, muito obrigado mais uma vez pela indicação, sabe? E um feliz aniversário atrasado pra você. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você continue escutando os próximos episódios. E, senhores, estou super ansioso pra assistir e também pra conversar sobre 28 anos depois, Extermínio 3, né, com vocês. Eu sou grandíssimo fã do primeiro filme do Danny Boyle, desse, né, do Extermínio, né, 28 Days Later. E eu tenho certeza que eu vou gostar desse filme, assim, por tudo que eu já li a respeito, aquele trailer maravilhoso. Aquele trailer é maravilhoso. Eu acho que o melhor trailer de muito tempo que eu assisto. Então, super animado para a nossa próxima conversa. Gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Sigam a gente no Spotify, no Instagram e outras plataformas e redes sociais. Mandem as suas sugestões, as suas dicas, as suas críticas, os seus comentários. A gente tem um prazer enorme de recebê-los todos e lê-los todos e fazer isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, né? Que é falar sobre um filme que é uma indicação de um dos nossos ouvintes. Então, isso é muito bom pra gente. Gente, muito obrigado. Um grande beijo e até a próxima. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!